Salve a todas, salve a todos. 8 de abril de 2025. Estamos dando prosseguimento à nossa conversa, ao nosso diálogo, trazido em formato de pergunta por algumas pessoas, do porquê o nome Jardineiros dos Sonhos, dos nossos trabalhos realizados às quartas-feiras ao vivo, às 20h10. E estou aqui minimamente tentando explicar por que Jardineiros dos Sonhos. Vamos agora para o terceiro vídeo e em seguida, nas próximas semanas, terá o quarto e talvez o quinto, que eu chegarei no Geneticista Sideral. E com Geneticista Sideral, que aí já é uma obra passada por nós e outras aí, que nós vamos dialogar um pouco mais. Pois bem, eu falava no vídeo anterior do grande, belo Trigueirinho. E aqui agora vou trazer para nós, ou dar continuidade ao Trigueirinho. Falava desse lindo, desse belo, no vídeo anterior, do seu livro Jardineiros do Espaço, e aonde que é esse espaço e que lugar que é esse. E aqui eu vou tentar complementar, indo em direção a Mistritran. Eu não pronunciei de forma correta. A pronúncia disso de maneira correta é muito similar às palavras mágicas que abrem para estados conscienciais. Abracadabra. Plim, plim, saramim, blinguim. Essas coisas que a gente fala meio que em travas-línguas, mas que estavam lá naqueles livros de contos infantis, de seres perdidos no meio da floresta, de homens esfregando lâmpadas antigas e enferrujadas para que se abra ou que se tenha acesso a grutas. Eu meio que modifiquei a história, né? É porque me vieram duas imagens e eu as reposiciono para ficar mais claro. Os contos infantis, contado e ilustrado por grandes e inúmeros escritores, traziam por vezes palavras mágicas. As palavras mágicas essas que, longe de representarem e de significarem algo pueril, bobinho e abstrato, abria para conexões, abriam para entendimentos. Indo em outra direção, pensando no nosso querido Aladim, e em toda essa sua fábula também, são as palavras mágicas que abrem as grutas, que abrem as cavernas, que lhe permitem um acesso a um mundo no qual os outros não veem, não ouvem, não escutam. Saio desse mundo das cavernas e retorno aos mundos das matas, aos mundos dos bosques, ao mundo das folhas dos orixás, aos mundos dos bosques, das ciganas, das bruxas, das feiticeiras. Retorno a esses mundos xamânicos, aí em todo o Andes, em toda a nossa América Latina, Central, do Norte, e em especial ao nosso próprio país. Há conexões, há seres, há vida, há cidades sobrepostas numa outra dimensionalidade que coexiste, a gente as perpassa, a gente as atravessa e a gente não as vê. A gente as destrói, a gente as polui. Em todas as maneiras de poluição, dos reinos mineral, dos reinos vegetais, dos reinos e dos elementos mais variados, até a poluição mental, visual,
sonora e especialmente emocional. Então, pensando nessa poluição emocional, eu trago as águas e o que nós conseguimos fazer com a água. Nós pegamos a água, que é um ser, um dos seres mais lindos que possuímos, é um ser que transporta a vida em tudo, da sua essência molecular até o seu último movimento. A água é vida o tempo inteiro e nós conseguimos urinar, defecar e lançar na água. Esse nível de desprezo, esse nível de raiva, esse nível de revolta, os seres sentem, os seres captam, os seres adoecem. E num processo que, por maior que seja a transmutação de outros seres, de outros elementos, do próprio elemento tentando nos cuidar e nos amparar, tem hora que não tem como. Nós adoecemos de volta. Então, Mistritã é o nome de um livro de Trigueirinho lá nos idos de 1989. 1989, alguns de vocês não eram nascidos ainda. E vocês estão vendo aí pessoas da minha geração e de geração mais próximas a de vocês falando um monte de coisa. E é um monte de coisa que eu vou bater. Tem gente já passando a mão demais, então eu vou me permitir bater. Falando um monte de bobagem. Não bobagem no sentido do que eles trazem não seja real ou pertinente. Bobagem no sentido de que estão perdendo a dimensionalidade e o paradigma no qual estas coisas estão inseridas. E se nós perdermos o paradigma, a gente perdeu tudo. Ou a gente perdeu muito. Eu não vou nem, não dá para remediar. A gente perdeu tudo. O paradigma é o norte. E o paradigma, meus queridos, minhas queridas, seus lindinhos, o paradigma é de uma outra escala de valoração, é de uma outra perspectiva axiológica, é de um outro entendimento cognitivo, é de uma outra ideia de realidade. E não importa que seja utópica, e não importa que não seja para amanhã, a gente não pode adequar esse paradigma. A gente adequa 1 bilhão de outras coisas, os princípios não. O princípio é esse, não matarás. Pensando em um, tá? Ou, deixa eu pegar um outro, o princípio é amarra o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Esse é o princípio. Não tem muito como ajustar e fazer, não tem, não dá para rebolar aqui. Isso aqui é a norma. A partir dele, nós vamos jardinando. Eu não estou pronto para isso não tem problema, filho. Legal. Mas não tem como adequar a norma para você caber. Eu vou matar 2 ali, daqui a pouco eu volto. Tá, pode. Mas não dá para voltar e tô 0-0, tô entrando, tô de novo no jogo. Outros procedimentos. O exemplo não ficou tão bom. Eu não vou refazer porque as outras partes ficaram boas. E aí eu vou perder essas partes que ficaram boas. Mas a ideia da jardinagem, a ideia dos princípios normativos, a ideia do paradigma é que não dá para fazer as adequações nas quais a gente deseja e que por vezes a gente quer.
E é super justo e lícito dizer e assumir: eu não quero, eu não estou pronto. Eu falo isso o tempo inteiro. Ó, quero isso não, velho. De boa. Estou encarnado no século XXI, tem outras coisas aí mais bacana para a gente estar fazendo do que ficar nessas aí que vocês querem colocar os outros. Achas aí. Aí eu xingo quando eles acham. Se isso aí que vocês estão achando, pelo amor de Deus, pare com isso. Eu prefiro não achar ninguém. Mas nessa perspectiva de que não tem tu, vai tu mesmo, tá quase tudo certo. Mas a gente passa de vez em quando para ilustrar e falar assim, gente, vocês estão demais. Vocês estão despirocando um monte de gente. Tem um monte de gente despirocando. E quando essas pessoas despirocam, acabou. Vou chamar de inimigo, ou os detratores desse processo de autonomia, libertação, sensibilidade consciencial no qual estamos caminhando, eles ganham. Então a gente precisa do carinho, nós precisamos do cuidado, nós precisamos da sensibilidade, não para as pessoas ficarem pisando em ovos. Tem nada a ver em pisar os olhos em ovos. Os caras são relativamente muito rigorosos. Porque a gente quer trabalho. Quem quiser os delírios, essas coisas, faça ficção científica. Olha os contos de fada, que coisas maravilhosas. Olha as reproduções cinematográficas e até mesmo na literatura, que muitas artistas, muitos escritores, muitos cineastas estão trazendo, retomando uma Idade Média, construindo e falando de dragões. Olha que coisa bonita, liberando e trazendo uma ressignificação de espaços que estavam em nós trancafiados, bloqueados. Existiram esses contatos. E existiram, então, dragões fisicamente no mundo. Olha, eu particularmente vou dizer até o fim aqui do meu entendimento que não. Mas nesses espaços oníricos, simbólicos, eu tenho certeza absoluta que sim. Existiram, coexistiam juntos e é possível vê-los ainda. Estão em plena atividade, não só eles, como duendes, como elfos, como gnomos, como sacis, como orixás, como, meu Deus, uma série de seres, tidos como fantasiosos, tidos como estritamente religiosos, marcados algumas vezes como sagrados, desprezados por alguns outros, mas eles estão aí, ou eles estão voltando a estar aí. E o termo Mistritlan, desse belo trigueirinho, mais do que palavras desconexas, elas promovem uma abertura interna. Elas promovem, se pronunciadas da maneira correta, sentidas de maneira mais correta, pronunciada tanto verbalmente quanto mentalmente. Mentalmente ela produz uma abertura interna. Vocês vão ver cores, vocês vão ver tons, vocês vão ver aberturas. Parece loucura, parece doideira, parece insanidade, mas é musical, é sonoro. Abre, toca, é audível. E música, e tons, e cores, e tudo isso junto, ou isto em separado, alarga, expande
espaços internos. E é um pouco disso que Trigueirinho está dizendo. Trigueirinho, quando traz essa obra lá em 1989, ele está falando de contatos com seres intraterrenos. Seres que existem. Mas como pode existir alguém de dentro da Terra, civilizações dentro da Terra? Pois é. E se tem, como é que a gente não vê? Quem disse que eles não estão vendo? Quem disse que esse processo de aumento dos agrotóxicos no mundo inteiro... Nossa, gente. Eu vou falar. É um processo de destruição de alguns mundos intraterrenos, de envenenamento de mundos intraterrenos. O processo de poluição marítima na qual estamos vivenciando, basicamente nos seus ataques nucleares nos oceanos, são ataques a seres intraoceânicos. São ataques a mundos muito específicos. Quando eu vejo toda essa planície do Mato Grosso do Sul, os nossos grandes produtores do agro, e aqui eu retiro o agro, nossos grandes produtores, ali tem mundos intraterrenos protegidos pelos nossos queridos indígenas. A devastação da Amazônia, a destruição dos povos indígenas da Amazônia, são ataques muito deliberados a esses mundos. Então, quando a gente está falando de paradigma, quando a gente está falando de princípios normativos, nós estamos minimamente aludindo a isso. Aí o pessoal vai virar e falar assim, mas está vendo, é um comunista. Não deveria ser, mas acaba sendo. Porque os comunistas também não destroem, os comunistas também fazem. Então não é uma questão de A ou B, C ou D, E ou F. É uma questão, novamente, dos princípios, das normas. Eu tenho que minimamente compreender isso. Se eu não compreendo isso, eu não sei a quem eu estou servindo. E se vocês não compreenderem e acham que estão servindo, cuidado com as informações então, que vocês estão passando. Porque tem muitas informações de seres muito lindos, de seres muito belos, de seres que se aparentam e que se apresentam formosos, mas que estão numa proposta altamente individualista, altamente tecnológica, fazendo um desenvolvimento tecnológico a respeito e a despeito de toda a vida que se encontra. Eles acreditam em telas de silício, essa aqui na qual estou me comunicando. Que vocês estão me vendo. Mas o princípio dessa tela de silício são os nossos cristais de quartzo. São as nossas telas plácidas do copo d'água. E os seres se comunicam assim, como uma bacia d'água nas águas do leito de um rio, com um cristalzinho na mão, ou se valendo da estrutura cristalina de outras maneiras, a gente se comunica também, com uma nitidez mais forte, numa amplitude maior, porque estamos potencializando toda uma rede de vida, e não uma rede artificial. E tem muitos que estão trazendo um paradigma como sendo único desse desenvolvimento, dessa ordem, desse progresso, a despeito de toda a experiência e de toda a vida. Não condiz com os paradigmas normativos nos quais acreditamos
que se constitui o Logos Solaris, que é um princípio de respeito integral à vida. Significa que não pode matar? De jeito nenhum. Mas significa que eu tenho um respeito à existência. Eu evito o máximo isso. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos seres que se sacrificam que se sacrificam. Então eu vou pensar nos índios americanos na sua caçada pelo búfalo. Eles não vão dizimar todos os búfalos, todas as zebras, todos os alces. Eles vão abater os mais velhos do rebanho, que já ficam numa posição, a princípio, para justamente se oferecerem para isso. E retirar aquela vida, honra-se todo um ciclo, toda uma rede. Vai se utilizar do seu pelo às suas vísceras. Não é um esporte. Deixa eu ir fazer safari na África. Dar tiro em elefante. Pra que? Eu tô com vontade de matar. E o que você vai fazer depois que você estiver morto? Tirar foto. Pegar a cabeça e colocar no meu quarto, na minha sala de jantar, para que as pessoas vejam que eu sou matador de leão, que eu sou matador de elefante, que eu tiro o chifre dele do marfim para me dar poder, me dar mais tesão, para me matar mais gente, ou matar mais ser. Não tem lógica, gente. Nós não podemos nos coadunar com esse tipo de princípio. Esses princípios são diferentes das normas básicas e mínimas elementares que os caras nos passam. Não dá para negociar. Não tem negociação quanto a isso. Mas os caras querem matar, ok. Mas não dá para rapear e falar assim, tá tudo certo, tá tudo jóia. Não tá tudo jóia, não tá tudo certo. É doído, é doloroso. Aumenta as dores do planeta. Gaia é um ser. E eu não vou compreender esse ser como Gaia se eu estou acreditando, ainda que eu receba mensagens de espíritos, não sei da onde, seres não sei do que tem essa visão reducionista da existência. Se a gente está fazendo esse processo reducionista do existir, não tem o que dizer. Você está construindo, está na construção errada, está na elaboração errada. É uma jardinagem, você não está jardinando, você está matando. O que nos rege, ou o que nos traz, são outros princípios. Nós precisamos desses outros princípios. Trigueirinho, em Aurora, Emis Tristram, ele nos traz palidamente, mas com uma leveza, as normatizações desses princípios. Estamos falando do nascimento de uma nova humanidade que pode dialogar com estes reinos, com estes seres, com esses lugares. Nós estamos reabrindo um processo, um diálogo com vocês. Vocês estão e são capazes de nos ouvir? E nos ouvir não como subalternos, ou tampouco como vocês são os grandes seres da criação. Nos ouvir numa condição básica e mínima de igualdade. Não ouvir os reinos, gente? Já ouviram uma árvore? Nós estamos começando a compreender. Estamos começando, a nossa ciência está começando a descobrir que as árvores se comunicam.
a descobrir as maravilhas do reino fungi, a descobrir que o nosso corpo é formado por 90% de bactérias. E nós estamos aqui nessa arrogância achando que somos o centro do universo. Não é do planeta, não, é do universo. E que o universo não existe sem nós. E o pior, dando moral para um grupo de seres que tendem e já estão fazendo da maioria de todos nós, da maioria não, de todos nós, daqui a pouco vai ser divertido. Caso a gente caia nessa dimensionalidade, que, enfim, eu não vou entrar nisso, mas nessa direção aí, dando palco para esses caras, alimentando esses caras que viviam sempre da exploração, sempre do sangue, sempre da pobreza, sempre da miséria, sempre se alimentaram disso, fisicamente, energeticamente. E agora, na falta de suprimentos, nós estamos transformando o planeta Terra, que é um dos planetas com uma efervescência de vida maravilhosa, nós estamos destruindo de todos os jeitos, esterilizando de todas as formas e quase que nos tornando cobaias voluntárias para sermos abatidos. Enfim, isso talvez eu vá falar quando chegar no geneticista sideral. Talvez. O que é importante frisar, e essa que era a ideia, é apontar a amplitude de Trigueirinho. Trigueirinho está falando disso para nós em 1989. Não com essa leitura que eu estou trazendo. Essa leitura é uma leitura mais atualizada. Mas ele vai falar de como que tem um movimento de mudança de um eixo planetário e tem uma mudança de consciência sendo realizada. Está sendo realizado. Foi realizado. Estamos ainda nesse processo. A localização de Mistritlan está ali, no México, pegando parte dos astecas, dialogando com os maias, dialogando com os incas, todo esse eixo da América Central, toda essa cordilheira andina que tem recebido por diversas mensagens de diversos outros lugares, das mais diversas fontes, e Trigueirinho é uma dessas fontes confiáveis e primordiais e pioneiras, que já estava apontando, olha, vai haver uma mudança do Himalaia, do nosso centro de polaridade Yang, do Himalaia, agora para o Andes, uma polaridade mais yin, mais feminina, que é o que nós estamos discutindo às quartas-feiras, às 20h10. Vamos lá, todas as quartas, com as lindas buscadoras, trazendo aspectos, entendimentos desse entendimento. Que feminino é esse? Que mulheres são essas? Como é que a gente está captando, vivenciando um pouco de tudo isso? Miss, basicamente, a síntese de um ciclo anterior que se encerra, para dar origem a um novo ciclo planetário. Tri, a energia central do universo em manifestação local, e também o centro espiritual do ser e coração planetário. Plan, lei de organização cósmica que regula o plano da matéria segundo diretrizes espirituais superiores. Segundo Trigueirinho, isso compõe o Irdin, eu espero ter pronunciado certo, que é um idioma. Eu não sei, não tenho altura para discutir e questionar Trigueirinho, nem ouço. Mas, de todo modo, uma linguagem que é essa dificuldade de como é que eu
a partir de uma comunicação completamente mental, visual, translitero isso em palavras, em símbolos. Como que eu falo daquilo que não tem nome? Como eu expresso aquilo que não tem lugar? Dando exemplos para ficar mais claro, é o que nós falamos no vídeo anterior. Você tem um sonho e recorda do sonho ao acordar. Quando a gente te pede para contar o sonho, que mentalmente ele tem no máximo 5 cenas, eu acordei, eu vou pegar essa que eu gosto muito de uma aluna que trouxe. É um sonho que não está na mesma dimensionalidade com que nós estamos trabalhando, mas vai servir. Ela sonhou que ela estava tomando uma Coca-Cola, a Coca-Cola virou uma prova, o gigante saiu correndo atrás dela. Ela tinha a prova no dia seguinte, era uma semana de prova. Esse sonho só tem essas imagens. Para ela trazer isso, ela demorou 15 minutos, 10 minutos, para contar este sonho. Se ela fosse escrever, ela poderia entrar na 20ª página. Se ela for para um processo de análise do sonho, ela poderia estar nesse sonho até agora. Quando a gente faz a comunicação com seres de outra dimensionalidade, nós recebemos estes fragmentos. Os fragmentos que são deteriorados, ou que são condicionados, melhor do que deteriorados ainda, que são condicionados à nossa percepção. Ainda que eu esteja vendo isso que eles estão mostrando, e por vezes eles mostram numa sala que tem 5, 2, 3, 15, 150, 2.000 pessoas, 20.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Cada um retorna trazendo essa informação a partir da sua codificação. Como é que você codifica ou decodifica essa mensagem? Eu decodifico em filosofês. O outro decodifica fazendo música. O outro decodifica desenhando. O outro decodifica transformando isso num painel, num circuito de engenharia. O outro decodifica isso fazendo uma planta de um lugar. As formas com as quais decodificamos dialogam conosco. O mensageiro e a mensagem se confundem, se interpenetram. Quando eu começo a desorganizar, mediante apelos cognitivos ou emocionais, esse processo de decodificação, é essa paranoia desvairada que nós estamos vendo. As pessoas reproduzindo uma linguagem que não é a delas. Falando uma linguagem que elas não sabem traduzir nem balbuciar. Vou num exemplo mais concreto e nos mais sutis. O mais concreto. A pessoa falando em língua lá natal da igreja. Ou eu ia falar o nome de uma ex-primeira-dama, mas eu não vou. Está lá, segundo eles ou elas estão falando uma língua, estão lá. É Pentecostes. Pentecostes existiu, Pentecostes existe. O fenômeno de falar em línguas existe. Tem inúmeros casos, na igreja acontece.
E se você colocar uma pessoa que fala aramaico, que por vezes fala sânscrito, que por vezes a pessoa traduz o que o outro está dizendo. Agora, a maioria não está falando nada. Poderia começar a falar se elaborassem um pouco mais o seu processo psíquico, um pouco mais de refinamento, possibilitaria ela dizer, e talvez nem precisasse dizer em línguas. Ela diria de outras maneiras: olha, eu estou vendo essa imagem, quase entrando nas revelações ou nas profetizações. Mas algumas querem ficar no espetáculo. Então elas estão falando uma linguagem que parece ser que tem uma inspiração divina, pode até ter, mas que não está dizendo nada com nada para ninguém. É um espetáculo delas com elas mesmas. Bonito, enriquecedor. Mas se ficar em silêncio, talvez fosse mais produtivo. Mas eu ficando em silêncio, eu não ganho tantos holofotes. Muitos dos processos desse pessoal trazendo mensagem tá bonito o que você está trazendo. Serve para você. Serve na sua vida. Pelo amor de Deus, não transforma isso em uma técnica. E muito menos abre uma escola para ficar reproduzindo esse tipo de técnica. Você está destruindo, devastando universos inteiros e internos. Não é de massificação. Eu vou tentar tocar isso em outro momento. Mas eu fiquei sabendo de pessoal tocando, cobrando 20 mil, 10 mil, 5 mil, 7 mil de técnica passada. Para uma saga que tinha 355 bilhões de pessoas. Justo, lícito, trazer, divulgar e cobrar por, sem nenhum problema. O ponto não é esse. O que essas ferramentas possibilitam ajustadamente a cada um não tem preço. Então, por mais que você esteja pagando 10 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão, o que elas proporcionam não tem preço. Mas o que nós estamos discutindo é outra coisa. O que nós estamos discutindo é por que eu estou privando pessoas de acesso a isso. Por uma questão única e exclusivamente econômica e financeira. Por que eu estou rentabilizando isso? E fazendo discurso de nova terra. Aí não dá. Não dá. E nada contra o cobrar, gente. Nós precisamos cobrar, nós precisamos pagar tudo. Tudo. É um mundo mercantilizado, não tem problema isso. Nenhum ser espiritual que eu vi fora do kardecismo, e quando você conversa com os caras numa outra oitava, também ficam de boa, eles não têm problema com isso. Isso é neura nossa. Não posso cobrar de graça que eu recebi, de graça eu tenho que dar, isso daí é neura nossa. Os caras estão muito tranquilos quanto a isso, eles querem trabalhar. Você vai trabalhar? Vai, então faz do jeito que você quiser que nós vamos trabalhar com você. Tá de boa. Agora, porra, o bom senso a gente pode ter. E a gente está perdendo esse bom senso. Falei de Trigueirinho, que é um mestre, para a gente retomar esses caras. Tem muita gente boa que já trouxe, caminhou muito, de uma maneira muito séria, deixando pegadas muito precisas para a gente seguir. E esse cara é um. Acho que a gente precisa retomar Trigueirinho,
ler Trigueirinho, estudar Trigueirinho, e talvez ler e estudar Trigueirinho não dentro das concepções mais esotéricas, fechadas do próprio povo de Figueira, abrir Trigueirinho, abrir as ideias que ele trouxe, olha o que esse cara estava falando em 1989, olha as outras ideias que ele está trazendo, olha o que esse cara está falando, olha como esse cara foi o primeiro a virar e dizer assim, olha, esse cara que vocês estão chamando de Sanat Kumara, ele aparece para mim como Amunakur. É o mesmo? É o mesmo. É uma oitava. Ele trabalha aqui com vocês na Grande Fraternidade Branca com esse nome, mas quando ele está trabalhando com o pessoal na frota no Comando Estelar, ele está trabalhando como Amunakur e é o mesmo ser. É o mesmo com Elmore, é o mesmo com Amjad, se não me engano pronunciei certo, e assim diversos outros. Um processo de integração que só é possível nessa compreensão dessa abertura dimensional. Uma abertura para dentro e de dentro. Não é lá fora. Não é pondo o telefone celular na cabeça para chamar a nave. Não é buscando de todas as formas, de todas as maneiras, contato com extraterrestres por aí. É dando oi pro mendigo. É parando diante de uma árvore, diante de uma flor. É ouvindo o canto de um pássaro. É bebendo água e agradecendo. É acendendo uma vela e inspirando. É isso que possibilita a construção da nova Terra e os acessos que esses caras estão buscando e cobrando de uma forma extravagante. Quanto mais esdrúxulo, mais clique. Quanto mais medíocre, mais espaço. É desesperador. Desesperador? É desesperador. Porque nós temos aí um Trigueirinho com as obras dele disponibilizado na internet, que você pode baixar, que você pode ouvir, que você pode ler, que você pode ficar tranquilo, com o coração sereno, e só fazer o seu e compreendendo esse seu dentro da dimensionalidade na qual nós estamos inseridos. Eu quietei, eu parei. Da força do grande Mestre Jesus, Sananda, nos auxilie, nos proteja, nos guie, enfim, nos oriente. Que a gente minimamente consiga separar mesmo o joio do trigo. E que a gente não se transforme em joio. E mais, nesses campos semeados ao assemear nossos, que a gente aceite que o que é joio em nós seja levado ao fogo. Nós precisamos do processo de transmutação e ele não começa nos outros, ele perpassa a gente. Beijo grande em todos. Vou entrar no geneticista e vamos vendo como é que vai ser a prosa.